Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o movimento reteté, sabe? Aquele movimento reteté que os irmãos pentecostais têm o hábito de pular, deitar, balançar os braços, começar a falar uns negócios esquisitos e por aí vai. Na live com o Ítalo Silva, eu comentei sobre a questão que isso se surgiu em Toronto. Na verdade, eu cometi um erro. Em Toronto você teve uma coisa muito parecida com isso, né? A heresia de Toronto é até chamada. O que eu fiz? Fui procurar artigos sobre o tema e eu caí num artigo da Gospel Prime, né? Que foi um artigo publicado por um cara chamado Alex Esteve, que é pastor da Assembleia de Deus, é membro da CGADB e tal. E ele trabalha, toda a informação que eu falei no vídeo, ele trabalha de maneira mais profunda, de maneira mais específica, tá? Então o link desse artigo eu vou deixar na descrição, tá? Vai ser o primeiro link na descrição. Sobre esse assunto. Por quê? Muitas vezes o pessoal acha que esse negócio de reteté é bíblico e não é. Aí você vai falar, Adolfo, mas você é adventista, você não pode estar falando a maneira que você vê, a maneira que você interpreta a Bíblia é diferente. Tá bom, então eu mando o artigo de um pastor da Assembleia de Deus para você, de um pastor da Assembleia de Deus mesmo, e ele frisou alguns pontos que eu acho muito interessante no artigo. Ele frisou uns pontos que por que ocorre isso? Ele tenta, no artigo ele não tem explicar, mas ele dá de maneira rápida, assim, por que esse negócio do reteté acontece dentro até das Assembleias de Deus? Por causa que existe uma diferença entre aquilo que eu falo, né, a teologia de púlpito e a teologia acadêmica, né? O que rola nos púlpitos não é acadêmico, não é teologia. E o que acontece? Como o movimento pentecostal em si, agora eu vou falar do movimento pentecostal em si em geral, que é a minha opinião sobre o assunto, eles trabalham muito com os membros leigos. O membro leigo ele tem muito espaço no movimento pentecostal. Se o cara é pentecostal, tipo, ele entra na igreja, ele se destaca ao falar, ao expressar, ele se destaca como líder. Pô, a igreja já joga ele como líder na lata e ali já funda uma igreja e por aí vai. Então, assim, a taxa de crescimento do movimento pentecostal é forte por causa disso. Ele enfatiza muito o membro leigo, né? Eles não ficam preocupados na formação do pastor, isso, aquilo. Só que acontece o que, cara? Quando você joga muito leigo na liderança, o que ocorre? Adivinha? Quando você joga muita pessoa despreparada teologicamente na liderança, o que vai ocorrer? Você não vai ter uma igreja saudável teologicamente. Então você tem muitos membros do movimento pentecostal que são pastores, que são isso, que são aquilo, mas eles têm um despreparo bíblico muito grande. Tá? E eles não têm uma noção do que é hermenêutica, do que é exegese, do que é um estudo aprofundado. Então você tem um abismo entre a apresentação teológica mesmo, posição teológica pentecostal, e o que é chamado de heresia. E o movimento do reteté, ele entra nesse aspecto de heresia. É louco, Adolfo, mas você já está partindo que o negócio é errado. Cara, leia o artigo, o cara trabalha muito bem isso aí. Eu estou só fazendo um comentário, porque esse artigo bateu exatamente com aquilo com aquilo que eu já sabia, né? E o que acontece? Só que na década de 90, ele até datou aqui que o movimento do reteté começou a crescer no Brasil na década de 90. Isso já são mais de 28 anos. E o que acontece? Todo mundo pensa que o pentecostal é daquele jeito, cara. Tem que ser daquele jeito, pulando, rodopiando e tal. E não é assim. Não é assim. Por quê? Porque isso começou em 1990. O movimento pentecostal, pelo que eu sei, ele surgiu lá na Rua Azusa, lá para 1905, 1915. Me perdoe, eu não vi a data, tá? Eu tenho que confirmar depois. Então, o movimento da Rua Azusa, que é o movimento pentecostal, que é o movimento clássico, e então você tem esse afastamento, você tem essa problemática. Hoje as Assembleias de Deus, que são Assembleias de Deus mesmo, que trabalham, que são ligadas aos ministérios primários, eles pegam pesado no estudo de teologia, eles pegam firme no estudo de teologia, tem a CPAD, cara, a CPAD eu respeito pacas alguns livros que eles publicam, né? Bíblia Palavra-Chave, Dicionário Edward Robson, Gramática de Grego, né? Eles têm Gramática de Hebraico, têm traduzido algumas obras de teologia. O único livro de Flávio José traduzido em língua portuguesa é da CPAD. Então, assim, a CPAD, por mais que seja pentecostal, ela tenta trazer o seu enriquecimento teológico, tentando a abordagem teológica brasileira, né?
pentecostal brasileira, né? E traz alguns materiais muito interessantes, né? Alguns até criticam a tradução de algumas obras e tal. Isso aí é perfeitamente normal, tá? E por aí vai. O que acontece? Você tem lá a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus que fazem parte, Conframadeb, CGADB e tudo, que são sérias, só que em contrapartida você tem aquele monte de igreja pentecostal, e não criticando, porque você tem o direito de abrir sua igreja, você tem o direito de frequentar uma igreja pequena, não estou condenando também, e não é isso que eu quero tratar, mas você tem em contrapartida aquele monte de igreja pentecostal desligada teologicamente, mas que porventura traz o nome da Assembleia de Deus, que não faz parte de convênio nenhum, ou que segue a linha pentecostal, que eles crescem demais, só que eles não têm essa base bíblica, esse embasamento bíblico, essa preocupação bíblica. E aí acabam seguindo o RTT. E curiosamente, o irmão aqui, o Alex, né, para não dizer que o Alex Esteves, né, esse pastor Alex Esteves, ele comenta também no artigo dele, que às vezes alguns líderes desinformados da Assembleia de Deus também fazem algumas expressões e tal, e os membros leigos acabam copiando esse cara. Então o cara serve de mau exemplo. Só que assim, no artigo o cara deixa bem claro o posicionamento da Assembleia de Deus, né? Ele dá as referências dos estudos, ele até menciona a experiência de um dos fundadores, que eu não sabia, cara. Olha, vou procurar aqui, Gudam Vringen, me perdoe se eu não sei falar o nome do cara aqui, Claudino Andrade, Gudam Vringen, um dos fundadores da Assembleia de Deus, cara. E ele mesmo, quando ele viu, ele foi para Criciúma, Santa Catarina. Ó, ele chegou do próprio missionário Gudam Vringen sobre que testemunho de Santa Catarina. Ó. Primeiro cantar ruim, depois todos tiraram os sapatos e deitaram no chão, num círculo. Depois que todos haviam orado, começaram a pular e dançar durante mais ou menos meia hora. Depois puseram-se de joelho, outra vez e oraram. Eu os exortei a que deixassem essa coisa de dançar, pois isso não está escrito no Novo Testamento. E era uma bobagem que eles deviam abandonar. Mensageiro da Paz, ano 79, número 1494, novembro de 2009. Essa é a referência. Então o próprio fundador, um dos missionários aí da Assembleia de Deus, ele foi contra isso aí. Foi contra. Tá? Então eu estou falando aqui do Cante Assembleia de Deus. Só que levando para as igrejas pentecostais, veja que as igrejas pentecostais ou neopentecostais, elas se afastam disso aí. E aí nego pensa assim, não, porque o movimento RTT espalhou por todo o Brasil, esse é o verdadeiro espírito do pentecostal. Não é não. Não é não. Ser cheio do Espírito Santo é dançar no RTT. Não é não. Não é não. Me desculpe, me perdoe, mas não é. Porque os próprios assembleanos clássicos, eles não concordam com isso, os pastores, os teólogos. E retomando aquilo que eu disse, né? Você tem um abismo, ainda no meio pentecostal e neopentecostal, você tem um abismo do posicionamento teológico da igreja, da conversa acadêmica, daquilo que eles defendem realmente, e do povão, né? Só que isso tem diminuído. Por quê? Eu venho de meio pentecostal, eu vim até numa igreja que tinha um RTT, cara. Uma igreja pequena, independente, nunca fui membro da Assembleia de Deus, eu tenho um amigo que é da Assembleia de Deus, trabalho com ele até hoje, né? E gente fina. Então assim, e o que acontece? Eu acompanho de perto aqui, pelo menos a Assembleia de Deus aqui em Maringá, eu acompanho de perto. E assim, a Assembleia de Deus ela tem feito um esforço muito grande no tocante à teologia. Por exemplo, o cara só vai chegar no nível de presbítero se ele tiver um bacharel em teologia. Ele só vai chegar aqui fazendo curso de grego. Acredite se quiser, é isso. Né? Fora que também eu estudei num seminário internacional, mas o cara era pastor da Assembleia de Deus também. Então eu acompanho, cara, de perto a Assembleia de Deus. Não sei tudo sobre a teologia pentecostal em si, mas eu acompanho, eu acho muito interessante, porque eu venho desse meio. E eu achei muito interessante essa questão aí do RTT, né? Do reteté, ou do repleplé, ou do não sei o que. Não, cara, isso não é bíblico. Tá? Não vou estar trabalhando nos versos bíblicos aqui, mas eu estou trabalhando no contexto histórico. Historicamente, o RTT ele não é nem considerado esse negócio de pular, dançar, gritar, rodopiar os braços e falar que está cheio do Espírito Santo. Isso não é dos pentecostais. Isso não é dos pentecostais. Eles mesmos
consideram heresia isso daí. Ah, mas se você faz, cara, eu não estou te condenando, tá? Porém, você não vai ter embasamento bíblico para fazer isso, ou dizer que para ser cheio do Espírito Santo você tem que fazer isso. Não é assim, tá? Então, vou deixar o artigo na descrição, tá? O artigo na descrição, ele já joga para outro artigo e também dá referência de mais uns 2 ou 3 livros, né, sobre o tema. E para que quem quiser se aprofundar mais aí sobre esse tema, porque eu acredito que é um tema que chama muito a atenção dos irmãos pentecostais, que em si são a maioria dos protestantes no Brasil. Em si, os pentecostais e os neopentecostais, eles compõem a maior parte do que chamamos de movimento protestante, né? A gente fala igreja, mas da igreja protestante, do movimento protestante, porque a maior parte dos evangélicos do Brasil são os pentecostais e cresceram absurdamente nos últimos 30 anos, né? Não só nos últimos, eu digo dos últimos 40 anos, mas o crescimento massivo entre 90 e 2000, né? E fazendo aí até... E o que acontece? Às vezes outras denominações olham, as pessoas que não são pentecostais olham, os católicos não olham e falam, mas os pentecostais são todos desse jeito, os protestantes são todos desse jeito. Não é, né? Os pentecostais, os neopentecostais, eles são apenas uma parcela do que é o protestantismo, do que é a cultura protestante, né? Então fica aí minha contribuição de estudo esse ano, né, esse vídeo. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos. E até o próximo vídeo. E tamo junto, tá? E se você quiser algum material, como Bíblia Palavra-Chave, dicionário de grego, dicionário de hebraico, tem o link na descrição. Se também tiver interesse em fazer algum baixar em teologia, é só entrar em contato com o número da descrição, que é o meu, e estaremos aí conversando sempre que possível. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos. E assim, olha, esse negócio de RTT, por favor, veja, reveja, estude mais sobre o tema, porque nem os pentecostais históricos concordam com isso. Deus abençoe seus estudos. Fiquem com Deus.